Olá, tudo bem? Bem-vindos à pista 14. Escolher. Bom, esse exercício é ótimo. Eu fui, né, como eu falei no guia, uma terapeuta que me propôs, diante da minha dificuldade de fazer escolhas. Ela me disse, tipo, experimente de tudo que você puder, óbvio, né? A gente tem que ter um bom senso do que é pra gente ou não, mas experimente e não só experimente. Escolha o que você prefere. Então, esse exercício foi bem interessante porque veio numa época em que a minha vida profissional já me levava a me abrir mais para outras opções, que foi o período em que eu trabalhava na importadora de vinhos e foi onde eu comecei a ter mais acesso, né, a vinhos, a comidas diferentes, a restaurantes diferentes. Então, eu comecei meu processo de ampliação, de experimentação e de escolhas através da comida, da gastronomia. Ali, eu fui, ok, né? Eu vou no restaurante, tipo, eu vou ser atendida por um cliente, ele me oferece, eu aceito e como. Ou então, quando eu vou fazer uma harmonização de vinho com comida, eu tenho que ir experimentando aquilo, né? A harmonização é uma coisa muito legal porque você sente, você tem que estar em contato para sentir se a combinação daquele alimento com o vinho, com a bebida que for, como ela reage, assim, né? Você não precisa de muita técnica. Quando você sente aquilo dá certo, assim. É como quando você encontra uma verdade que é maior que a sua, né? Isso é uma coisa que eu sei que é difícil, porque, por exemplo, quando eu tô contando uma experiência, fica fácil, né? Porque eu tenho a vivência daquela experiência, então eu sei, tipo, ah, isso deu certo, isso não deu. Eu vou tentar o máximo que eu puder daqui pra frente descrever o que é quando dá certo e quando não é, porque eu tenho certeza que todo mundo já teve em algum aspecto da vida uma experiência dessas, assim, de tipo em que você sabe que aquilo deu certo, assim, é como aquilo tá encaixado, aquilo tá no lugar, aquilo faz sentido. É quando, por exemplo, você lê alguma coisa e aí às vezes a gente lê e causa um estranhamento, parece que tem alguma coisa ali desencaixada. E às vezes você lê e você fala, cara, é isso. Faz total sentido, assim, aquilo pá, encontra um lugar. Então, por exemplo, quando você tá fazendo harmonização de comida com vinho na boca, é mais ou menos isso que você sente, assim, do tipo, quando dá errado, você sente que tem alguma coisa desencaixada, assim, isso não harmoniza. Pra quem é boa de ouvido, eu não sou, né? Mas pra quem é do tipo, sabe quando uma nota tá mal tocada? Você fala, ou está num lugar muito silencioso, assim, chega alguém falando alto e aquilo tá fora de lugar, sabe? Faz, é mais ou menos assim, ou então, tipo, você tá numa coisa muito séria, alguém vem com uma piada que não faz sentido, assim, com aquele contexto, aquilo fica desencaixado, sabe? Então, tenta observar essas questões, assim, de quando tá encaixado ou tá desencaixado, sabe? Quando você põe uma roupa e aquilo fica estranho. Todo mundo já teve alguma experiência, assim, de quando você põe e fica perfeito. Você fala, é. Você não tem dúvida que é. É. Ou quando você põe falando, não é. Ou às vezes não tem um não é claro, tem um. Será que é? Será que não é? Então começa a observar isso, que isso ajuda muito, assim. Então, por exemplo, em relação à harmonização de comida com vinho, essa sensação, assim, você põe e você percebe que a comida e o vinho, elas brigam na sua boca. E quando harmoniza, o vinho transforma a comida e a comida transforma o vinho. Os dois mudam de sabores também, assim, porque o encontro gera uma outra coisa, assim, entendeu? Então, é um pouco por aí. Quando você começa a experimentar mais? Então, meio que você sabe mais ou menos por onde você pode percorrer, né? A gente não vai experimentar de tudo. Não dá, tem coisa que não é pra gente. Então, você, com bom senso, a gente vai sabendo mais ou menos o que é o que não é, né? Pra gente. Sei lá.
tentar dar um exemplo, assim, do que não é. Pra mim, tá? Meu caso. Não significa que talvez eu nunca vá experimentar, mas a princípio eu sinto que aquilo não é pra mim. Vou começar com uma coisa que eu sinto que é. Não fiz ainda, mas sinto que é. Saltar de paraquedas. Sinto que é pra mim. Correr de kart. Sinto que não é pra mim. Então é um pouco por aí, assim. Não é pra mim. Eu não gosto de dirigir, não faz sentido eu entrar no carro em alta velocidade, ficar dando voltinha. Eu sinto que não é. Talvez um dia eu experimente, talvez. Mas hoje eu sinto que não é. Saltar de paraquedas, a queda, o salto, as alturas, é uma coisa que eu gosto. Então eu sinto que, tipo, eu vou fazer isso ainda, entendeu? Então, só pra tentar trazer como um exemplo. A coisa da harmonização tem isso, assim, né? E aí, quando você começa a experimentar coisas diferentes, então, experimentar mais, isso é uma coisa que eu vou falar o tempo inteiro, porque experimentar mais te amplia o repertório. Mas não é qualquer coisa que você experimenta mais, porque se aquilo não faz o menor sentido na sua vida, não é o caminho, entendeu? Experimente mais de coisas que você sabe que faz sentido pra você. E aí, ao experimentar mais, então, por exemplo, comida, eu passei a experimentar mais sabores. Experimentar mais sabores fazia sentido pra mim. Inclusive, era necessário pro contexto em que eu tava, né? Eu amplio o meu paladar, eu amplio o meu repertório. Depois eu começo a ousar, do tipo, deixa eu tentar combinar isso com isso só pra ver. E várias vezes eu combinava sabendo que não ia dar certo, mas pra ter a experiência do que não é, pra depois ter mais facilidade com a experiência do que é. Então, muitas vezes experimentar o que não é ajuda. A única coisa que sempre, assim, experimente o que não é dentro de um limite, dentro do que não te agrida, entendeu? Então, por exemplo, correr de kart pra mim, a princípio, eu sinto como eu vou pra lá me agredir. Não que seja, entende? Mas é a sensação que eu tenho. Pra outras pessoas, eu vou pra lá por prazer, né? Então, experimentar novos sabores, pra mim, era um... E pra mim, experimentar harmonizações que não funcionam, que a princípio eu acho que não funcionam, porque algumas eu achava que não funcionavam e funcionavam, e vice-versa, eu achava que funcionaria e não. Mas experimentar não era uma coisa que ia me agredir, eu só ia sentir, tipo, ok, isso aqui não funciona, isso não é. Experimentar o que não é nos ajuda a reconhecer o que é, tá? Então isso é importante. E depois escolher. Então, por exemplo, eu morria de medo de falar, eu não quero ficar aquela pessoa chata, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então eu não queria escolher o que eu gostava mais. Até que eu entendi que, tipo, não é uma questão de ficar chata, eu não gosto. Não, você gosta de tudo. Mas você gosta mais disso. Isso te faz mais feliz, entendeu? Isso tem mais sentido. Então, eu passei a fazer assim, beleza, eu gosto de ovo. Mas eu gosto mais de ovo X, né? Eu até usei o exemplo da Julia Roberts no Noiva em Fuga, que era a mesma coisa, assim. Vou usar queijo, que é uma coisa que eu amo de paixão. Eu como todos os queijos, todos. Eu acho que não tem um tipo de queijo que eu não coma. Mas eu tenho os que eu gosto mais. Então, isso me dá mais clareza. Quando eu tenho muita opção, eu já sei, não, beleza, eu vou nesse aqui que eu gosto mais dele. Quando, tô com tempo, rola ficar lá experimentando outros tipos. Ou, hoje eu tô querendo arriscar. Mesmo que eu não gostava, vou arriscar uma coisa diferente. E tudo bem, porque é uma opção do momento, assim. Mas se eu tô com pressa, ou é um dia que, tipo, eu não quero comer coisa que eu não gosto, ou coisa que não vai dar muito certo. Eu não quero arriscar hoje. Tem dia que a gente não tá pra arriscar muito, né? Aí eu já sei, já tenho ali, papapá. Então, ok, né? Dentre essas 3 opções, a que eu gosto mais é essa, eu já vou nessa. E pronto, facilita, agiliza. Então, faça esse exercício de experimente o máximo de coisas que você puder. Lembre-se, esse máximo é dentro de um máximo que não te agrida, ok? Então, não vai experimentar coisa que você sabe que não faz o menor sentido pra você, não tem porquê, tá? Então, dentro das coisas que vão só te expandir, experimente e escolha. Então, escolha. Eu gosto de tudo, mas eu gosto mais disso daqui, tá? Tipo, outro dia me perguntaram sobre, que lugar você gostou mais de morar? Cara, eu gostei de todos, mas eu gosto mais da Itália, né? A Itália, eu me identifico mais com a Itália. Mas eu adorei morar na Inglaterra.
Eu adorei passar um mês, né, morando um mês em Portugal, um mês na Espanha enquanto eu tava fazendo o caminho. Então, assim, eu gostei de outras coisas. Dentro da Itália, eu amei morar no norte, eu amei morar na Sicília. É, mas eu acho que eu gosto mais do norte. Então, você vai tendo mais essa clareza, entendeu? De quais são o porquê você gostou mais. Então, começar a identificar mais esses, o qual gosto mais, o porquê gosto mais, né? Eu acho que isso ajuda demais nos processos de escolha e de posicionamento e de clareza de quais são as coisas que você se identifica mais, né? Então, fica aí como dica esse exercício hoje. Experimente mais dentro de coisas que não te agridam e escolha qual é a favorita, tá ok? Beijo e bom exercício, até mais!